Boa noite, para alguns é boa noite, para outros talvez boa tarde e ainda para outros bom dia. Mas eu estou gravando esse vídeo agora à noite. São mais ou menos 18 horas e 40, 50 minutos, por aí. Mas por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Porque tem uma coisa que é de sumária preocupação. Sumária preocupação. E essa coisa da seguinte forma, vamos analisar isso. Quão real Deus é para você? De que tamanho Deus é para você? Ele é pequeno? Ele é enorme? De que ângulo você o vê? Você realmente o vê? Esse é um dos pontos fundamentais. E para ilustrar isso, eu vou contar uma fábulazinha, uma história. Essa história é de um garotinho e seu pai. Ambos estavam no parque, e ao estarem no parque, ele se preocupou muito em mostrar todas as coisas bonitas a respeito de Deus, o Pai. Mas aí o garotinho fez uma pergunta essa que nós devemos nos fazer. A pergunta é a seguinte: o garotinho disse para o pai: Pai, de que tamanho é Deus? Deus é grande ou é pequeno? E o pai, apontando para o céu, apontou para um avião. E perguntou ao seu filho: de que tamanho é aquele avião para você? O garotinho foi categórico, respondeu de modo simples. Ele disse o seguinte: muito pequeno, eu quase não vejo. Incrível, não é? Mas é um fato. O pai, preocupado com isso, disse: vamos agora no aeroporto. O aeroporto é aqui perto. E o garotinho foi com ele. Ao chegar no aeroporto, esse pai com o seu filho mostrou um Boeing, um dos maiores que tinha. E o pai disse: e agora? De que tamanho é para você esse avião? O garotinho olhou, espantado, disse: é enorme, pai. É enorme, é imenso. É de um tamanho assustador para mim. E o pai disse o seguinte: filho, a respeito da pergunta que você me fez, Deus é do mesmo jeito. Deus, ele pode se tornar pequenino, imperceptível, ou ele pode ser imenso, de um tamanho magnífico. Depende de que forma você o olha. É assim que é Deus. Bem, o que podemos aprender disso? Podemos aprender o seguinte: de que modo eu olho Deus? De que modo você olha Deus? Será que ele é como aquele avião que estava lá em cima, quase imperceptível? Será que ele é tão pequenino que eu não deposito nele nada, fé nenhuma? Eu vejo ele tão distante que acho que ele não está nem aí para mim? Ou será que ele é imenso na minha vida? Será que eu reconheço o papel dele na minha vida? O quanto ele é especial e importante, o quão grande ele é? Isso é importante. Talvez alguém diga: esse rapaz aí está conversando besteira. Não é besteira não. É uma coisa preocupante na nossa vida. Porque a maioria das pessoas só ligam para Deus quando estão passando por dificuldades, quando estão passando por apertos, doença, sabe-se lá.
Mas para você que diz que crê em Deus e que Ele é grande na sua vida, será que Ele é realmente grande? Será que Ele é realmente importante na sua vida? Para nós analisarmos e meditarmos sobre isso, eu trago aqui a Bíblia. E a Bíblia tem um texto muito importante, todos eles são importantes. Mas esse aqui é de um apóstolo de Cristo, que viveu durante o período que Cristo veio à Terra. Esse é o apóstolo Pedro. Veja o que Pedro disse. E devemos, aqui se pode medir qual o ângulo que observamos a Deus. Se Ele é grande ou se é pequeno na nossa vida. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 16, só um versículo, diz assim: sejam como pessoas livres, usando a sua liberdade não como um disfarce para fazer o que é errado, mas para serem escravos de Deus. O apóstolo Pedro aqui disse: você usa a liberdade que Deus te deu de um modo razoável? Ou justifica que Deus é perdoador e Ele vai te perdoar se tu fizer um monte de besteira? O quão grande Deus é para você, ou o quão pequeno Ele é para você, está nesse texto. Porque se você utiliza sua liberdade como disfarce para fazer o que é errado, não, isso não é pecado, e você vai e se excede. Não, Deus é perdoador, você está utilizando sua liberdade como disfarce para a maldade. Eu estaria usando minha liberdade como disfarce para a maldade. Esse é o ponto, o quão Deus é grande ou pequeno para nós. Ainda, para se ter noção, um último texto, que é o de Hebreus, no capítulo... Hebreus, capítulo 11, e o versículo 27 é um exemplo de uma pessoa do passado que ele tinha a visão correta sobre Deus. Deus não era distante dele. Deus não era alguém que ele quase não via. Não, ele via Deus face a face. Porque ele não fazia nada que fosse errado aos olhos de Deus. E veja o que a Bíblia fala desse rapaz. Moisés. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, mas sem temer a ira do rei, porque permanecia firme, como que vendo aquele que é invisível. Será que nós fazemos isso? Será que nós nos comportamos de modo decente, de modo ordeiro, ou de um modo digno de Deus, sabendo que Ele está presente, que Ele é aquele avião imenso que a gente sempre está vendo? Ou será que a gente olha e diz, ele está muito distante, ele não está nem me vendo? Esse é o ponto. Aquela parábola do garotinho tem tudo a ver com a tua vida, com a minha vida. Que ângulo eu olho Deus? De que tamanho Deus é para mim? Eu uso minha liberdade como disfarce para fazer o que é errado? Ou sou como Moisés, que embora Deus fosse invisível, Moisés todos os dias se preocupava em agradar a Deus. E estava fazendo o quê? Estava olhando para aquele que é invisível, por conter o ímpeto, por conter sua vontade, por manter-se firme na fé, manter-se firme em agradar a Deus. De que tamanho é Deus para você?
Isso é fundamental. Boa noite.